Salve, salve, galera! Estamos aqui no nosso primeiro Papo S, a primeira edição do podcast da Escola S, em parceria com a rádio RC7. Eu me chamo Fernando. E eu sou Ana Clara. E a gente tá aqui hoje com a Luciana Rodermel para começar os trabalhos do podcast, abrindo o programa, né, a Mulheres da Serra, que é um programa extremamente voltado, né, para as mulheres que se destacam na nossa Serra Serra Catarinense. E, enfim, a gente tá aqui hoje com a Luciana, que é a delegada de Lages, e a gente vai contar um pouquinho da história dela e um pouquinho das coisas que ela, enfim, vivencia sendo uma delegada. Sou a Luciana Rodermel, então é um prazer estar aqui. Essa é a primeira entrevistada desse podcast, né? Muito obrigada pela deferência e também espero corresponder, né, aos nossos ouvintes de uma forma assim tranquila também, divertida, como está sendo esse podcast. Obrigada pelo convite também aqui os estúdios da rádio RC7. Então, vamos começar pelo começo. Você imaginava que você seguiria essa carreira desde criança ou tipo... Sei lá, você já tinha em mente o que você queria fazer, que você queria ser, desde quando você era criança, ou você encontrou essa profissão no caminho de vida? O que aconteceu? Não sabia, não. Até quando eu era criança, imaginava que seria outra profissão, queria ser professora, fiz até magistério também. E, enfim, a gente vai trilhando conforme o caminho se apresenta pra gente, né? E quando eu tinha a idade de vocês, realmente eu não sabia o que eu queria ser. E a oportunidade foi que eu fiz o vestibular para Direito, que na época a gente tinha 3 faculdades que eram as mais evidentes. Era Direito, Odonto e Medicina. Como Odonto e Medicina não tinha na minha cidade, né, eu sou lá de Curitibanos, e também não tinha nem próximo, eu tentei Direito. E consegui passar, e daí a partir desse momento que o mundo jurídico abriu as portas para mim, que foi quando eu comecei a conhecer como é que funcionavam as instituições jurídicas. E daí, logo no primeiro ano de faculdade, eu passei num concurso, eu tinha só o nível médio, fiz um concurso para o fórum, passei no concurso, e a partir de então virei concurseira, né? Fui estudar bastante, passei em alguns concursos, até que eu consegui esse de delegado de polícia que me encontrei. Mas lá na minha casa a gente não tinha lida com arma de fogo, com essas coisas, nada, assim, não era uma coisa que eu idealizava. Sim. Mas depois que eu aprendi, me apaixonei muito. Hoje sou muito feliz com a minha profissão. E, tipo assim, que dica que você dá pra quem quer começar essa vida de concurseiro, assim, que nem você falou? É muito estudo, pode cortar a festa final de semana, ou tem como manter, assim, um equilíbrio entre esses dois? O que você dá de dica pra quem quer passar Na verdade, assim, o concurseiro, ele tem que ter foco. Né? Ele tem que saber o que ele quer para ele começar a direcionar o estudo, porque hoje em dia está cada vez mais concorrido, né? Os concursos, enfim. E também você sempre, por mais que eu diga que não, tem que se divertir, tem que sair, tem que viver a vida, mas parece que tem uma vozinha dentro da cabeça da gente dizendo, tu devia estar estudando, sim, você está aqui tomando essa cervejinha, quando na verdade os teus concorrentes estão tudo estudando, já estão tudo na tua frente. Então, a cobrança é mais da gente mesmo do que do mundo, do que do externo. E eu sempre acredito que você precisa dar essa oxigenada no cérebro, sabe? Então é bom estudar, você tem que criar a tua forma de estudar. Eu sempre gostei de escrever, então eu escrevia tudo que eu estudava, porque depois eu tinha uma memória meio fotográfica, eu me lembrava do que eu tinha escrito. Então foi a técnica que eu desenvolvi, foram muitos cadernos, muitas canetas, e foi o jeito que eu consegui fazer com que eu memorizasse, né? Porque direito é uma parte muito de decorar mesmo, de saber, né? Não tem tanto raciocínio lógico. Então, era mais ou menos a forma que eu consegui. Mas se eu puder dar uma dica para alguém, eu faria isso, né? Estudar, levar uma vida normal, sair, tudo, mas ter o seu horário de estudo. Assim, eu vou estudar 2 horas por dia, estude. Se comprometa, faça o foco, que um dia a hora chega. É que, tipo, é tudo uma questão de disciplina, né? Se você tem os 80% da sua rotina, você tem focado no estudo, você tem o direito, obviamente, você tem o direito dos 20% ser diversão, ser alegria. Você não precisa estar sempre incrustado, focado nisso em si, né? Não desperdice também, né? Não desperdice a sua juventude, sim, né? Sim. Essa idade, porque depois vai fazer falta de alguma forma, né? E também, para você conseguir equalizar, né? Até o cérebro pensar, como eu falei, oxigenar antes, mas até você também se sentir bem com você mesmo, saber que você tem um objetivo, mas é que se não der certo, a tua vida também continua, né? A tua vida tem outras ramificações. Então é bom não perder essa qualidade de vida, vamos chamar assim, né? Sim. Bom, assim, em relação a essas
essa questão de ir lá e fazer os concursos, você acha que, tipo, apoio é uma coisa essencial? Tipo, por parte da família, amigos ou tal? Ou você acha que é uma coisa sua que você tem que ir lá e fazer por você mesmo, sem precisar, tipo... sem ter aquele apoio das pessoas em volta? Eu acho que o apoio é muito importante. E também a gente precisa se adaptar com esse apoio, né? Eu sempre me lembro, coitado do meu nono, ele já faleceu, mas eu me lembro que quando eu ia começar a estudar ali pelas 9h30 da manhã, que eu trabalhava à tarde, ele me chamava para alguma coisa, sabe? Então, todo dia, Luciana... Daí eu pensei, é meu avô, ele não vai mudar. Daí eu desenvolvi um outro horário. Eu comecei a estudar das 10 da noite às 2 da manhã. Que daí eu podia dormir quando eu acordava com ele me chamando. Daí eu já não tinha aquele estresse de parar de estudar porque ele estava me chamando. E rendeu muito. Então, assim, a gente vai se adaptando. Que o apoio que a gente receba não seja um sacrifício para quem nos apoia. Né, que seja simplesmente um apoio mesmo, e que também, assim, quando a gente não é apoiado, que isso não sirva de bengala, mas sim de estímulo. Né, porque a gente pode dizer, eu fui sozinho, eu consegui isso sozinho, sem apoio, isso também é um gás, isso também ajuda. Então vai muito da personalidade do estudante, né, de onde que ele quer focar. E, tipo assim, falando questão do apoio e tal, pra quem realmente agora queria saber, tem a questão apoio da família e tal, mas falando em inspiração profissional, qual foi a sua maior inspiração profissional a partir do momento que você se tornou delegado? Você se inspira em alguém ou é você mesma e vai? Tipo a gente se inspira em momentos, em ideias, em pessoas naquele momento, né? Depois que a gente... no mundo adulto, no mundo profissional, as pessoas ganham a cara de gente. Então, hoje eu tenho condições de ver que talvez uma pessoa que eu gostava muito, que escrevia muito bem, hoje, com as atitudes dela, talvez não seja bem assim. Eu questiono um pouco isso. E isso acontece com os estudiosos, os ministros do STF, que está todo mundo falando disso agora. Né? Eles escreveram livros que todo mundo leu, o pessoal jurídico leu, e que talvez agora umas decisões não sejam exatamente o que a gente esperava ou o que estava no livro. Então a gente vai montando o ideal. Então hoje você me perguntar, tem uma pessoa ideal? Não. Mas eu tenho ideais. Por exemplo, a investigação de homicídio é o Dr. Enio, que é o cara que sabe investigar homicídio. Então, quando eu tenho um homicídio para investigar, eu me inspiro nele. Sequestro é o Anselmo. Então, assim, cada delegado tem o seu potencial e que a gente vai se inspirando nesses momentos, né? Mas dizer assim, hoje tem uma pessoa, até porque a gente não quer mais se espelhar em uma pessoa, a gente quer se espelhar naquilo que a gente monta, né? Naquilo que eu construí como sendo ideal. Certo. Exatamente. Você estava falando ali, mencionando dos delegados e tal, percebi uma coisa. Quantas delegadas teria na delegacia que você atua? Ou é só você mesmo? Aqui em Lages sou eu, né, de delegada mulher, Nossa. Tanto que atuo na delegacia da mulher e sou delegada regional também. E que é o que coordena a região, né, que vai de Alfredo Wagner a Bom Retiro, Alfredo Wagner a Anita Garibaldi. Nossa. Então, assim, são 22 unidades que eu coordeno. É bastante trabalho, eu sou a única mulher, mas assim, eu não posso dizer que sofri algum tipo de preconceito Sim. escancarado. Existem preconceitos velados, né, que às vezes a gente demora bastante para perceber. Eu diria, nunca teve, mas se eu for lembrar um pouquinho, uma coisinha ou outra sempre tem. Sim. Mas, assim, escancarado nenhum, né, em razão disso, e também porque proporcionalmente nós somos, delegadas mulheres são 13%. Da polícia hoje. Então, a gente é num número bem inferior, por isso que também, proporcionalmente, estaremos em menos lugares, né? Sim. E uma pergunta, em relação a, tipo, você ser delegado, tem alguma coisa, tipo, alguma aptidão, vamos por assim, que o delegado é obrigado a ter, todos os delegados têm que ter? Sim. O que eu mais gostei do meu concurso, o meu maior desafio foi esse. Porque eu fazia concurso da área jurídica, então era mais estudar. Quando o concurso para delegado exige um psicotécnico, que não tem como você estudar, né? Ou você vai passar ou não vai passar, ou é apto ou não apto. E também tem a prova física, que para mim foi o maior desafio. Né? Eu não era uma atleta, não corria tudo aquilo que tinha que correr. Então, assim, meu treinamento era estudar e todo dia de manhã fazer a atividade física Sim. correspondente à prova. Então,
Foi muito legal. A partir daí também me apaixonei pela atividade física. Não sou lá uma exímia corredora, mas gosto, admiro. E seria essa aptidão também. Não basta só... Porque assim, ó, a carreira de delegado você precisa ter muito equilíbrio emocional. E não é só delegado, qualquer policial. Você precisa decidir na hora. Na hora do sangue no olho, na hora que a coisa está acontecendo, no suor. E isso é o maior desafio. Isso é muito difícil. A gente só consegue mesmo com um pouquinho de experiência, com um pouquinho de calma. Imagina o tempo todo vocês estarem com a sensação de hoje de estreando um programa. Sim. Isso é todo dia. É uma adrenalina apaixonante, mas é uma adrenalina muito grande. Então, o policial vive isso, né? Não é só delegado, qualquer policial vive isso. Esse desafio de ter que decidir a todo momento. No calor da discussão, no calor do acontecimento das coisas. Voltando ali na questão da prova de aptidão física, você sabe se tem diferença para a prova para a mulher e para o homem, ou se é a mesma prova que eles fazem, as mesmas... Tem diferença. Tem diferença? Geralmente é 20% a menos para a mulher, né? A distância, o número de apoio, o número de barra, sempre 20%, em média 20% a menos. E isso em razão da compleição física mesmo, claro, né? Justamente. Então, para não... Aí a igualdade seria manter uma desigualdade, né? E pensando assim, muita gente, ela é apta mentalmente, consegue manter a rotina de estudo, estudar e tal. A pessoa inteligente pra caramba, ela consegue se esforçar, passa no concurso e tal, mas daí acaba pecando nessa prova de aptidão física, né? Muita daí, gente. Então, tipo, a gente pensa assim, que tanto de pessoas que não entraram para a profissão de delegado, policial, que seja, que poderiam estar fazendo a diferença agora e, infelizmente, pecaram nessa questão da prova de aptidão física. Daí, realmente, quando eu estava nessa época só de estudar, eu me questionava, né? Por que tem essa prova física? Para mim estava tão difícil também. Depois eu entendi, não que um policial tenha que correr e fazer aquilo tudo todo dia, mas é um conjunto tão importante. Depois, quando a gente faz a formação, né, que a gente ainda tem um curso de formação de 6 meses, que a gente fica na academia de polícia, é tão importante você desenvolver esse outro lado também, né, a coordenação motora, resposta rápida para atirar, para defesa pessoal, para tudo, para toda a tua atividade policial. Então, não basta só o raciocínio jurídico. Precisa um pouco mais. Então, eu entendo hoje que a prova física é essencial também para um bom policial. Sim. E, tipo, deixar que você estava falando lá, que você se preparava, né? Que você se preparou para a prova e tal, se preparava fisicamente. O que você fazia para se preparar fisicamente para essa prova de aptidão? Porque a gente percebe que você passou na prova de aptidão, né? Senão... Passei. Que dica que você dá para quem tá pensando, com esse mesmo pensamento que você tem, que você estava falando agora anteriormente? Assim, ó, hoje eu contrataria um personal, né? Que eu vi que é muito mais fácil e poderia me ajudar melhor. Mas na época não tinha condições, enfim, nem pensei nisso, e eu treinava, fazia o que exigia no concurso, eu não conseguia fazer no começo, e fui aumentando, até que eu fazia 3 vezes, também não fazia todo dia, porque há o desgaste, como o estudo também desgasta a mente, o corpo também fica desgastado. Então eu fazia 3 vezes por semana todo o percurso da prova, toda a prova. Quando eu consegui fazer, acredito que umas 2 semanas antes da prova, então já consegui, era sucesso. Era tranquilo, porque eu consegui fazer. Então, cara, foi bem bom. E tipo, é muito louco essa questão que eu tenho conhecido, assim, que já fez uso de anabolizante pra poder passar nessas provas, assim, e que não conseguia fazer a barra em questão, e tipo, e realmente a barra é uma coisa muito complicada. Muita gente que não tem a própria força do corpo, assim, não consegue fazer barra. E tipo, eu tava conversando até com meu pai, ele tava contando as histórias que tipo, teve um amigo dele que tentou passar nesse concurso e tal, só não passou porque não conseguiu fazer a barra. Daí que reprovou na prova. Por exemplo, a barra, tem a corrida também, né? Porque não é uma coisa que você consegue, vou treinar 15 dias antes e vou conseguir. Não, né? É questão o corpo tem que corresponder aos poucos também. Então, essa questão de tomar anabolizante, eu acho que te dá mais uma insegurança, né? A partir do momento que você precisa de outros recursos para poder fazer uma prova, é a mesma coisa que carregar a cola no bolso e o fiscal ficar do teu lado o tempo todo. Não resolve nada. Então, um concurso, para fazer a diferença, você tem que estar
seguro, você tem que estar pronto mesmo. Quando for o seu momento, Mente blindada. você tem que estar pronto. Eu não aconselho usar nenhum tipo de subterfúgio, Sim. porque você vai se decepcionar, e tem muito a mente, né? A gente conhece tanta gente inteligente, que faz as provas, vai super bem, e na hora do concurso não vai. Porque o concurso também é isso, é aquele desafio daquele momento. Você tem que estar preparado, mas também tem que ter tranquilidade mental, tem que ter qualidade emocional para conseguir enxergar. Porque às vezes tu não consegue nem enxergar as questões, não consegue interpretar, e é tudo questão de nervoso mesmo, né, de equilíbrio emocional. Então, é muito relativo. Parece que o concurso, quando é para ser seu, de alguma forma, o preparo vem junto com a sorte também. E ali, tipo, ali na parte agora na sua atuação, assim, como ser delegada, qual foi, tipo, o caso mais bizarro que você já teve que, tipo, ir lá e agir como delegada naquele caso lá, e você ficou, tipo, gente, como é que isso aconteceu? Tipo, de onde é que saiu isso? Como é que... Tipo, de onde surgiu o que aconteceu, sabe? Uhum. Tem vários, né? Porque a gente, agora assim, me lembrando, tem vários casos, porque cada caso que a gente atende é uma história, né? E infelizmente, quando a gente fala de polícia, é uma história triste, tem um crime acontecendo, tem alguma coisa que aconteceu, né? Teve um caso muito interessante que aconteceu em 2006, 2007, eu acho, aproximadamente, e tinha uma menina que estava desaparecida aqui em Lages, né? Ela não... Enfim, quando eu vim morar para cá em 2006, já fazia 2 anos que ela tinha desaparecido. Nossa. E enfim, quando ali na Delegacia da Mulher, eu acho que o desaparecimento é muito triste, porque a pessoa não sabe, a família não sabe o que aconteceu. E sempre tem uma esperança, né? Sempre tem uma esperança. E daí até que a gente começou a investigar, e os recursos naquela época eram menores, e eu também no início de carreira. E até que a gente conseguiu... enfim, descobri uma pessoa que estava com ela e investigando, confessou, e a gente foi buscar, e ela estava morta, né? Ela foi assassinada, e a gente foi buscá-la num terreno lá em Pissarras. Nossa Senhora! Ela foi morta e enterrada lá. E quando a gente chegou lá, foi uma experiência muito interessante, porque como já faziam 3 anos, né? Porque quando eu vim morar para cá, já fazia 2 anos que ela estava desaparecida. A gente ficou 1 ano ali naquela investigação, e daí quando a gente chegou lá, o autor, né, o assassino que fez aquilo, ele disse assim, eu não reconheço mais esse lugar, porque era tipo uma plantação de pinheiro, em 3 anos eles aumentam muito de tamanho, então era outro lugar. Ela ficou 3 anos desaparecida? Desaparecida, na verdade ela estava morta. Sim, então, mas nos pinheiros ali que nem você ela disse. Ela estava enterrada. Então, daí até a gente descobrir o local e tudo assim, foi uma experiência ao mesmo tempo de alívio, né, que encontramos, enfim, descansar. O que tinha acontecido, ela pôde descansar, mas também assim, muito triste, né, porque era uma coisa que a gente não queria vivenciar. E como eu falei, as minhas experiências, infelizmente, são sempre em razão de um crime. Então, nada a se comemorar, né? Sempre é difícil. Esse é um lado ruim de ser uma delegada, né? Você sempre tem que bater de frente com alguns casos que vão te chocar muito e vão, tipo, fazer teu emocional ficar bem abalado. A gente precisa. Alguém precisa falar pela vítima. Alguém precisa defender a família da vítima. Alguém precisa trabalhar e investigar para encontrar o culpado, para resgatar um fugitivo. Então, esse é o meu trabalho, né? Então, a gente encara isso como uma parte essencial da sociedade, da vida em sociedade, e faz parte. Então, é quase que isso blinda a gente, né, para não ficar tão emotivamente envolvida. Agora me veio uma curiosidade na cabeça. O que um delegado, uma delegada... Qual que é a função do delegado e uma delegada na polícia, na delegacia em si? Que daí a palavra delega, né? Como assim delega? O que o delegado faz? Na verdade, ele é delegado, né? Ele é delegado a função de investigar crimes, né? Então, basicamente, a Polícia Civil, né? Porque existem várias polícias, né? O delegado de polícia pertence à Polícia Civil, que também é chamada de Polícia Judiciária, que é a polícia
que se envolve em investigar os crimes. A gente faz um caderno colocando todas as provas, os depoimentos, enfim, as perícias. Nesse caderno, a gente conclui e diz, houve um crime, tem materialidade e se tem autoria, quem é o autor. É isso que a gente faz. E isso é encaminhado para o Poder Judiciário. Lá, o Ministério Público vai analisar se vai denunciar aquela pessoa ou não, e a pessoa vai ser julgada no momento oportuno, vai se defender, enfim. Mas a nossa função básica é essa, é formar esse caderno. E isso é o que as delegacias fazem. Como delegada regional, e além disso, cada delegado também coordena a sua delegacia, né? Então, ele vai cuidar do pessoal, viatura, a ordem dos procedimentos, o atendimento ao público, que nem ali a questão da delegacia da mulher, os pedidos de medida protetiva, acompanhamento de mulheres para buscar as coisas em casa. Então, assim, essas são as atividades judiciárias, basicamente. E como delegada regional, que ela... na delegacia da Cará, e também os delegados de comarca, Correia Pinto, Campo Belo, Bom Retiro, Otacílio Costa e Anita Garibaldi, eles também cuidam do trânsito, né? A gente faz a documentação de veículo, carteira de habilitação, aqui na regional também jogos e diversões, que é o alvará para eventos e espetáculos públicos. Então, essas são as atividades administrativas da Polícia Civil. Mas, basicamente, quando a gente fala em delegado de polícia, é investigação de crime. Certo. A gente também tem a questão que, não sei, eu não tenho conhecimento dos dados agora, mas Lages, ela já foi a maior cidade, não sei, de Santa Catarina ou do Brasil, acredito que não seja do Brasil, de Santa Catarina, com maior índice de casos de Maria da Penha, certo? Não sei se ainda é ou se... Já diminuiu um pouco. Já diminuiu os casos. Mas você teria conhecimento de algum caso assim? Não vamos dizer caso, mas tipo desses dados de agora, como é que tá a situação e se tem muitos casos todos os dias, denúncias e tal? Bem legal você perguntar isso, porque eu gosto de esclarecer essa questão de números. Sim. Né? Porque às vezes a gente pergunta, quais são os números? Mas o que o número está dizendo para mim? Eu posso te dizer que, no passado nós tivemos 300 medidas protetivas e esse ano nós tivemos 350. O que esse número diz para você? Sozinho ele não diz nada. Quando Lages ficou com essa fama, foi um instituto que fez uma pesquisa em 2017 e Lages foi classificada como a 17ª no país em número de violência contra a mulher e a 5ª no estado de Santa Catarina. Nossa. Porém, a medida dessa pesquisa foram em municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, município de 100 mil eleitores, perdão. Então, municípios com mais de 100 mil eleitores, aqui em Santa Catarina, deve ter sobrado uns 10, 11. Entendeu? Verdade. Então, vai ver no Painel, por exemplo, na cidade de Painel, que tem 3 mil habitantes. Um caso de violência doméstica, proporcionalmente, equivale a mais de 30 casos aqui em Lages. Nossa. Então, a proporção sempre é muito injusta quando a gente classifica uma cidade por conta dos registros que ela possui. Sim. Né? Então, Lages sempre até teve um estudo muito interessante, Lages sempre teve essa fama de que é muito violenta contra a mulher. A minha experiência traz que, na verdade, as mulheres de Lages têm mais facilidade de denunciar. Por isso que, proporcionalmente, a gente tem mais registros. Porque a mulher, a lagiana, nesse estudo que foi feito, ela sempre defendeu o lar. Porque lá, antigamente, nos primórdios, os maridos, os homens da casa saíam em comitivas. Sim. E a mulher tinha que ficar sozinha, defendendo a propriedade, os animais e os filhos. Então, ela sempre foi uma guerreira, ela sempre foi alguém que defendeu. E quando a gente vai falar de questão de relacionamento, violência doméstica, então ela também não fica quieta. Ela vai denunciar, ela procura seu recurso. Então, hoje eu atribuo o nosso... não vou dizer elevado número, porque proporcionalmente a gente tem... É mais ou menos equânime a essa postura da mulher. Uma segunda postura também é que a nossa comunidade aqui, principalmente onde tem o IDH um pouco mais baixo, a gente procura mais o Estado para resolver os nossos problemas. Isso quer dizer que eu tenho um desajuste familiar e eu já procuro a polícia. Quando em cidades maiores, as pessoas resolvem mais, tem outros recursos que não só a polícia. Então, isso também é um fator.
E um terceiro fator também é a condição financeira do município, que ainda tem algumas mulheres que dependem, né, da contribuição que o marido traz para dentro de casa, e talvez isso seja um fator também que ainda a condicione a viver uma situação de violência doméstica. E qual que é o, podemos dizer, protocolo que tem quando a gente... Quando há uma denúncia e você pega no caso, vamos dizer assim, o homem que fez acontecer a situação, o que acontece com essa pessoa? Ela vai presa? Se ela vai presa, quanto tempo ela fica presa? Depende. Depende? Depende. Porque no Brasil, né, as pessoas só podem ser presas em flagrante. Sim. Qualquer pessoa pode prender. Qualquer do povo, se presenciar um crime, essa pessoa pode prender. As polícias devem. Mas as pessoas do povo podem prender, enfim, segurar essa pessoa e chamar a polícia, sabe? Se for naquele momento, ou seja, está agredindo a mulher, nós estamos falando de violência doméstica, né? O casal está se agredindo aqui na praça, aqui na frente, e todo mundo vê, e nisso já chama a polícia, ou seja, a situação é flagrancial. Então ele vai ser preso em flagrante. Ele ou ela, porque mulher também pratica violência doméstica, sim, né? Então, certeza. O agressor, vamos chamar assim, que pode ser o homem ou a mulher. O agressor vai ser preso em flagrante, provavelmente, tá? A diferença é que, no caso é afiançável, no caso do... Em flagrante? Isso, no caso do que for, por exemplo, ameaça, injúria e não lesão corporal. Enfim, depois de preso, a pessoa é levada para o presídio e passa, geralmente no mesmo dia ou no máximo no início do dia seguinte, por uma audiência de custódia, e aí é o juízo que vai definir se a pessoa vai ficar livre ou vai ficar solta. De 6 meses a 2 anos a 3 anos é a penalidade mas de lesão corporal. É muito raro. Muito raro e geralmente assim não é regime fechado, né? Então Sim. é uma pena que é aplicada em outro tipo de regime. Quando não é situação flagrancial, e a gente tem várias formas que vem denúncia. Tem denúncia anônima, tem denúncia pelo telefone, tem denúncia pelo WhatsApp, tem a própria mulher que registra, os filhos, os vizinhos, enfim. A denúncia de alguma forma chega na polícia, a gente toma conhecimento daquele fato de alguma forma e a partir daí começa a investigar até resolver elucidar esse crime e ver se ele realmente aconteceu, que é aquilo que eu falei da materialidade, e também a autoria, indicar quem que é o autor desse crime. Esse é o nosso trabalho. Uma pergunta ali sobre o negócio que a gente estava falando sobre a Lei Maria da Penha. Quais são os amparos que a lei, tipo, estabelece? Seria isso? Pode estabelece para as vítimas de Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha é muito vanguardista, é uma das melhores do mundo, e ela dividiu águas na questão da violência doméstica no Brasil. Até então, a gente tinha uma legislação que permitia cesta básica. Lembra que dizia, eu bato nela e pago uma cesta básica? E era essa... A partir de 2006, com a Lei Maria da Penha, virou uma chave. E toda a problemática de violência doméstica foi encarada de uma outra forma. E com uma proteção compensatória à mulher. Então, hoje, a Lei Maria da Penha realmente socorre de forma diferenciada a mulher que é vítima de violência doméstica. Ela prevê diversos mecanismos. Um mecanismo importantíssimo é a medida protetiva, né, que em 48 horas é possível afastar o agressor do lar, proibir o contato com a mulher, suspender porte de arma, suspender procuração, garantir o pagamento de alimentos provisórios, enfim. Tudo que demoraria talvez um tempo para acontecer, a mulher pode pedir e conseguir isso em 48 horas. Então, esse é o grande salto, a grande diferença, a medida protetiva, além um pouquinho também da questão do endurecimento das penas, né, que não permite revogação, não permite substituição por outras medidas, como pagamento de cesta básica. Então, assim, é todo um projeto, eu vou dizer assim, é uma arquitetura jurídica que coincide com esses avanços, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha é resultado de uma política pública em prol das mulheres. E a efetivação dessa política pública foi através da Lei Maria da Penha.
E tem, tipo, além da Maria da Penha, existem outras leis, assim, que, tipo, vão lá e, tipo, seja focado na proteção das mulheres ou, tipo, é a Maria da Penha apenas? Na questão da violência doméstica e familiar é a Maria da Penha, né, que alterou, inclusive, alguns artigos do Código Penal, né? Nós temos uma outra lei também que evita a revitimização de mulheres, isso principalmente em casos de estupro, porque um processo é muito desgastante, às vezes a pessoa tem que contar várias vezes a mesma situação, vai contar para o delegado, depois vai contar para o juiz, vai contar para o promotor, vai contar para o advogado. Então, assim, existe uma lei hoje que evita essa revitimização das mulheres, geralmente das mulheres, mas de qualquer criança, adolescente ou qualquer vulnerável em repetir a situação de violência em diversas vezes. E também tem a legislação muito parecida com outros grupos vulneráveis, né? Nós temos uma legislação muito parecida com a Lei Maria da Penha agora em favor das crianças e dos adolescentes, inclusive com medidas protetivas também. Né, tem o Estatuto do Idoso, que também protege o idoso de que de alguma forma esteja vulnerável numa relação doméstica. Enfim, são grupos vulneráveis que a lei protege. Então, quando eu falo em arquitetura jurídica, a gente acaba vendo assim, se não cai de uma forma, se não se enquadra numa forma, por exemplo, uma adolescente não se enquadra em Lei Maria da Penha porque talvez não tenha relação de afeto, ela vai se encaixar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é uma legislação protecionista, ou então nessa nova a ENRE, né, que também prevê medidas imediatas de proteção. Enfim, em alguma forma, e o nosso trabalho é justamente esse, é verificar qual lei se adapta melhor para aquela situação. E pensando assim na questão da proteção da mulher, o que você acha do porte de arma, para facilitar o porte de arma nessa questão para a mulher, para ela ter como se defender de um possível agressor ou assediador que seja, dessa questão do assédio seria mais assim na rua e tal, que sem usar artifício de autodefesa como spray de pimenta ou até mesmo taser, já ir direto na arma mesmo. Então facilitar o porte de arma para a mulher nesse caso. A gente tem que ver isso com muita cautela, muito cuidado, né? Porque o porte de arma é uma questão muito discutível no Brasil, né? Principalmente agora, que inclusive virou bandeira política, enfim, de eleições, é uma situação que cada um vai ter a sua opinião e o Brasil ainda não solidificou o seu entendimento nesse sentido, né? Ao mesmo tempo que é uma forma de defesa muito interessante, também é uma forma de agressividade, né? Que talvez não fosse necessário utilizar uma arma de fogo e ela vai ser utilizada e que pode ser fatal. E também, assim, no caso de mulher se defender, às vezes você pode tentar fazer uso de alguma coisa, mas em razão da força física, por exemplo, a arma pode ser utilizada até contra você, né? Você arma o seu agressor. Então, tudo é muito relativo, questão tem que ser estudado, também, né? Exatamente, tem que ter um treinamento para a gente não simplificar uma coisa tão difícil quanto a questão do porte. Então, hoje eu não te responderia uma mulher habilitada que realmente saiba fazer uso da arma, com muito equilíbrio psicológico, claro, porque também não dá para usar toda hora. Então, assim, hoje eu ainda vejo com bastante resguardo uma situação como essa. Certo. Bom, eu tenho uma pequena dúvida, assim, agora que a gente está conversando agora sobre mulheres e tal, mas, assim, qual que seria, tipo, a diferença entre as polícias, assim, tipo, a polícia, tem uma polícia que é focada pra agir em relação às mulheres, tem uma focada que é pra agir em relação a roubo, ou tipo, é tudo a mesma polícia, todo mundo age da mesma forma, todo mundo tem o mesmo treinamento, ou são pequenos grupos que são focados pra algum tipo de ação, assim, algum tipo de missão? Tá, nós estamos falando então da segurança pública, né? Isso. O que é segurança pública no Estado? Né? Nós temos segurança pública federal e estadual. Né? Então, a federal são aquelas polícias que são coordenadas pela União e que investigam crimes ou fazem policiamento ostensivo do patrimônio da União. Nós estamos falando da Polícia Federal, que é a mesma coisa que a Polícia Civil no Estado, é a Polícia Federal para a União, que é a polícia que eu faço parte, que eu integro como delegado de polícia. E aí nós temos polícias ostensivas, que é a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, a Polícia Ferroviária Federal, que são polícias que cuidam do patrimônio federal, e nós temos a Polícia
militar em Santa Catarina, por exemplo, Brigada Militar no Rio Grande do Sul, a gente tem essa polícia que é a polícia ostensiva, que é mesmo de segurança pública, se apresenta fardada justamente para evitar que o crime aconteça. E é a polícia de primeiro impacto, é quem a gente chama no momento de necessidade, é a polícia que a gente chama. A gente agora tem outras polícias, polícia penal, que é a polícia que cuida dos presídios e do todo o sistema carcerário, a polícia científica, que é o antigo IGP, que é a polícia que cuida dos laudos criminais, a análise de cadáveres, enfim, a parte mais científica mesmo de uma investigação. E deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Daí, há outras ramificações, mas basicamente são essas polícias. O que nós temos na Polícia Civil, por exemplo? Algumas unidades especializadas. Aqui em Lages nós temos a DPCAM, que é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. E especializada também temos a DIC, que é uma divisão de investigação criminal, que cuida dos homicídios, organização criminosa e tráfico de entorpecentes. Então, essas são as especialidades. As outras delegacias, que nós temos a primeira aqui no centro, a segunda no Coral, a terceira na Cidade Alta, além da central de polícia, há uma divisão de atribuições por área. Então, cuidam de todos os outros delitos daquela área. Por exemplo, o primeiro DP cuida de todos os delitos do centro, exceto os homicídios e tráfico que vão para a DIC, exceto os crimes voltados praticados contra criança, adolescente, mulher e idoso, que vão para a Delegacia da Mulher. Então, é basicamente assim a divisão. E as outras polícias também. Por exemplo, a Polícia Militar tem cavalaria, tem polícia rodoviária, que cuida das estradas estaduais. Enfim, as polícias se subdividem, mas a grosso modo mesmo, a existência de polícias são essas, que inclusive podem ser verificadas lá na Constituição. As polícias federais, rodoviária e a Polícia Federal e ferroviária, e a Polícia dos Estados, que basicamente é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Você mencionou ali o antigo IGP, certo? Que agora se tornou Polícia Científica. Por que eles fizeram essa mudança de IGP para Polícia Científica? Foi apenas o nome ou mudaram a instituição em si? Pelo que eu sei, foi apenas uma questão de adaptação de nomenclatura. Quando eu entrei na polícia, lá em 2006, o IGP fazia parte da Polícia Civil. Eram 4 da Polícia Civil. Então, até a minha academia que eu fiz com médicos, com peritos, porque a gente fazia o curso de formação juntos. Depois, eu não me lembro direito a data, mas acredito que foi em 2005, eu acho, que o IGP se tornou um instituto autônomo. Por quê? Porque cada organização quer ter sua autonomia, quer direcionar os seus recursos para aquilo que mais lhe interessam. Então, na verdade, quando uma instituição aconteceu com os bombeiros, né? Os bombeiros, antes, a Polícia Militar tinha os bombeiros. Há muitos anos, os bombeiros saíram da Polícia Militar e criaram o Corpo de Bombeiros Militar. Porque daí a instituição ganha autonomia, evidencia mais aquilo que ela busca fazer, as suas funções. Enfim, é um engrandecimento institucional para cada instituição mesmo. E o IGP, como polícia científica, também já ocorre em outros estados assim. Então, mudando agora um pouco o assunto, voltando ali na relação do teu trabalho mesmo, do seu emprego. Quando vocês recebem uma denúncia ou ligação, como é que vocês se organizam para essa missão? Agora que você me lembrou dos bombeiros, que o bombeiro tem lá, toca o sinalzinho, daí o bombeiro desce lá, todo mundo desce o corrimão lá, e daí bota a farda e tal, pula pro caminhão. Como é que funciona isso? Você é delegada, quando há uma ocorrência, alguma coisa, você chega a atuar lá, ou você só fica... não se ofenda com a expressão, mas fica atrás da mesa sempre. Como é que... A gente trabalha muito atrás da mesa, porque a gente trabalha com papel mesmo, e alguém tem que desenvolver esse papel. Como eu falei antes, a polícia de imediato que é acionada é a Polícia Militar. Sim. Então, esse protocolo aí, vamos sair correndo, quem é que vai, fala no rádio, viatura próxima, é a Polícia Militar. Né? A nossa atividade, como é de pós-crime, a gente só trabalha depois do crime, então, ou quando a denúncia chega de alguma forma, ou, por exemplo, encontraram um cadáver em algum lugar com arma de fogo. Atua. Daí a equipe da Polícia Civil vai lá, vai verificar, porque o crime já aconteceu. Sim. Tá? Mas se o crime ainda não aconteceu, está na iminência de acontecer, a polícia de resposta imediata, daí é a Polícia Militar.
Certo. E em relação, tipo, a casos, assim, como, tipo, vocês são da parte do papel ali, você principalmente. Em relação a casos, tipo, que são reabertos, assim, tipo, que vocês, tipo, teve o final ali, mas não foi um final muito certo e tal. E daí, depois de um tempo, aquele caso é reaberto porque tem mais coisa pra ser investigada ali, pra realmente achar, tipo, realmente o culpado e tal. Como é que, tipo, é a demanda disso? A demanda é bem pequena de reabertura de casos, porque geralmente eu particularmente, gosto de encerrar todas as possibilidades de um procedimento. Então, quando ele vai concluído, é porque realmente ele esgotou as possibilidades, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu posso dizer é que faz 15 dias, né, que a gente conseguiu prender um foragido que fazia 1 ano e 2 meses que estava fora da cidade, né, de um feminicídio muito grave. Sim. Então, o caso tinha sido encerrado, né, porque o caso não ficou ponta nenhuma. A gente sabia quem era o autor, a materialidade, estava tudo pronto. Entanto que já tinha sido mandado para o fórum. Apenas ele estava foragido e a gente não parou. A gente continuou investigando até conseguir localizar e prender o foragido 14 meses depois. Nossa. Então é um trabalho árduo, um trabalho não é fácil, mas a gente não desiste. A gente tenta realmente fechar todas as pontas para conseguir um êxito de uma investigação. Lógico, pode acontecer de um caso ou outro não conseguir elucidar. E isso acontece em todas as polícias, e acontece nas séries da Netflix, Sim. acontece em todo lugar. Né? Então, isso pode acontecer. E para nós é até uma sensação de impotência e de fracasso quando a gente não consegue elucidar o crime. Você falou desse caso, desse foragido e tal. Você pode dar mais detalhes sobre... Não falando... Contar um pouco mais do caso, o que aconteceu. Não falando em questão da papelada em si, mas contar o que aconteceu nesse caso, que eu não tô recordando muito bem. Foi feminicídio, certo? Foi um feminicídio, né? Ele matou a namorada, né? Com 2 tiros. Atirou 3 vezes, acertou 2 tiros. Ela estava grávida. Né, e fugiu. Ele fugiu, as câmeras da cidade viram ele fugindo, enfim. E quando a polícia toda chegou lá, né, até verificar o que tinha acontecido, muita contra-informação. Sim. E desde então a gente estava nessa busca aí de um trabalho bem de investigação mesmo para conseguir achar um foragido, que não é tão simples. Né, ele também tinha a família, enfim, pessoas que o ajudaram, e até que a gente conseguiu uma ponta bem importante que deu certo tecnicamente de localizá-lo e que finalmente deu certo a nossa operação. Mas agora é só, felizmente ele foi preso e tal, mas agora tem que torcer para ele continuar preso, né? Que infelizmente a situação do Brasil daqui 1 ano, 2, ele já tá solto novamente e provavelmente lá e atrapalhando, enchendo o saco de novo. Mas você tem uma noção por que isso acontece, do cara ser preso e logo depois depois de um período, não cumprir a pena completa, né? Muita gente fala que no Brasil vale a pena roubar, vale a pena matar. Você tem uma ideia por que isso acontece? Porque... Existem várias possibilidades disso que você me falou, tá? Sim. A pessoa ser solta. Por exemplo, a pessoa é presa em flagrante, ou então, nesse caso, a gente cumpriu um mandado de prisão. No Brasil, ninguém é condenado antes da sentença transitada em julgado. Então, para ter uma sentença transitada em julgado, isso demora um tempo. Sim. Né? Então, às vezes, no percurso do processo, algum juiz pode entender que a pessoa pode responder em liberdade. Por isso que é solto antes da condenação. Num caso de feminicídio, como é esse que a gente está comentando, quem julga é um júri de 7 pessoas da comunidade. Então não vai ser nem o juiz que vai julgar ele. Serão o conselho de sentença, que serão essas 7 pessoas da comunidade que vão julgar se ele é culpado ou inocente. Digamos que seja culpado, que ele seja condenado. Daí ele vai cumprir, aí a lei de execução penal prevê algumas benesses, né? Por exemplo, pelo bom comportamento, cumpre se o crime não é hediondo, que não é o caso desse, não é o caso, mas assim, às vezes um crime que não é hediondo vai cumprir 2/3. Enfim, a lei tem várias possibilidades de diminuição do tempo de cumprimento de pena. E isso porque o regime carcerário
não sei se é o melhor regime para uma sociedade. Eu não sei se o encarceramento recupera a pessoa. Eu não sei se... Entende? É o que nós temos hoje. Sim. Mas a gente não pode parar de refletir. Há quanto tempo ele vai ficar preso? E isso a gente não pode ter um discurso da boca para fora sem refletir. Como assim? No Brasil nada dá certo ou ninguém fica preso. Será? Né? Às vezes a gente tem uma análise muito superficial do que acontece mesmo. E nós temos presídios superlotados. O Brasil é um dos países que mais prende pessoas no mundo. Né? Ou seja, as penas são de prisão e ainda assim a gente não consegue recuperar muito a nossa sociedade. A gente continua vivenciando violência, cometimento de crimes. E aí, esse é o caminho? Né? É isso que nós queremos para o futuro? Como que nós podemos resolver a questão da violência que não o encarceramento? A sociedade vai evoluindo e isso tem que evoluir junto também. Sim. Pode falar. Uma vez eu ouvi de um professor meu que o melhor jeito de você se tornar um criminoso é dentro da cadeia. Porque ali você tem um contato direto com outras pessoas que, tipo, cometeram crimes até... Não diria maiores, mas com um grau maior de... sofisticação. Não seria bem essa palavra, mas enfim. Tipo, você tá ali dentro com pessoas que, tipo, cometeram outros crimes e você não vai aprender com aquelas pessoas, tipo, pra quando você sair, você acabar, tipo, cometendo mais crimes daquele jeito. Então, tipo, é uma coisa assim, na verdade, assim, na parte pessoal, eu não sou uma pessoa totalmente contra a questão do encarceramento, mas nesse sentido das pessoas irem pra lá e acabarem aprendendo mais a cometer os crimes ali dentro, é uma coisa que é a ser revista pelas pessoas. Tipo, realmente, claro, é certo você ir lá e, tipo, trancar a pessoa dentro da cadeia com mais gente que, tipo, cometeu crimes e tal. Tipo, eu fui lá e roubei... Vamos supor, eu fui lá e roubei uma loja, né? Fui lá, roubei uma loja qualquer. Eu entrei na cadeia e tal. Eu conheço pessoas que são do tráfico, eu conheço pessoas que são... que cometeram crimes... mais graves. Bem mais graves do que o seu. E você acaba aprendendo aquilo. Então, tipo, é uma coisa ruim, não é? Aquilo que eu falei, quando a gente analisa rasamente, pois né? Assim, pode ser, pode. Provavelmente o teu professor, quando falou isso, falou da escola do crime, né? Que eles dizem que a cadeia pode ser escola do crime. Pode, claro. Depende da pessoa, né? Se a pessoa está indo lá para aprender e quer ficar criminosa, ela vai aprender. Se ela está indo lá para se ressocializar, que é muito difícil, ela vai se ressocializar. Então, é relativo, individual do comportamento de cada um. Assim como a prática de crimes. Sim, né? Com certeza. Alguns são circunstanciais, mas a grande maioria depende da sua vontade individual de praticá-lo ou não. Aí há outras questões sociais que a gente também tem que analisar, que, por exemplo, às vezes a pessoa pode até se ressocializar, mas é difícil. A nossa sociedade também tem bastante preconceito para dar emprego, para dar chance de uma pessoa que saiu do encarceramento. Então, como é que essa pessoa vai reconstruir a sua vida sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma porta aberta? Né? Eu aposto no ser humano, eu quero que o ser humano se recupere. Mas e aí, como que a sociedade que eu vivo está proporcionando isso para o ser humano se recuperar? É coisa para a gente refletir. Exatamente. Tentando melhorar, mas não tem portas para serem, tipo, portas para você ir lá e melhorar. As pessoas acabam fechando as portas por questão do preconceito, né? E talvez a gente entenda isso, né? Não, com certeza, né? No fundo, as pessoas têm medo de acabarem sendo vítimas de um crime, né? A gente entende isso, né? Então, quais mecanismos a sociedade tem hoje para combater isso? Pouquíssimos, né? Na verdade, a gente encarcera e depois encarcera de novo. Que é o que vai acontecer, né? Então, uma coisa meio medieval, né? Sim. O encarceramento é medieval. Mas, enfim, a nossa sociedade está evoluindo de acordo com o pensamento das pessoas que nela vivem, né? Quem faz sociedade é a própria pessoa, né? Se o cara não tivesse pensamento de roubar, não... Cara, podia estar livre, né? Mas, infelizmente, errou. E muita gente que erra, fui preso.
fica com esse pensamento de melhorar, de tentar se redimir com a sociedade, mas muita gente não. Muita gente, ela vai presa, ela fica com raiva do sistema e depois, quando sai da cadeia, Exatamente. se não faz pior, faz o mesmo que fez, ela faz o mesmo que fez pra poder ir pra cadeia anteriormente. Então, acaba se tornando um ciclo. É uma involução, né? Em vez de Pois a pessoa evoluir, melhorar, ela faz o inverso, né? E, na verdade, assim, me custa crer que alguém queira voltar pra cadeia, né? Pois Porque deve ser... Não é é uma coisa boa, muito legal, né? A princípio não. Mas acontece, né? Geralmente as pessoas não querem ser presas. Os criminosos querem praticar seus crimes e continuarem livres, né? Mas que bom que existe a polícia, existe a justiça que ainda consegue controlar um pouco a sociedade. Já pensou se não tivesse? Como é que ia ser? Né? Então, Caos instaurado, né? Todo mundo à mercê da bondade ou da maldade do outro, né? O mundo é cão, né? É triste pensar nisso. E em relação, a gente acabou de sair da pandemia que pegou o mundo todo lá, em relação à criminalidade. Chegou a aumentar a criminalidade no período de pandemia ou diminuiu? No período de pandemia, nos primeiros 3 meses ali, a comunidade ficou tão atingida, a gente parecia que era um tsunami de vírus, né? Que vinha pegar todo mundo e tal. Então, assim, tudo parou. Inclusive os crimes. Assim, tivemos uma redução bem significativa. Depois, quando as coisas começaram a voltar e as portas se abrirem, a sociedade também foi voltando com seus vícios, com seus problemas. E a gente, agora, eu não posso dizer que aumentou, mas é equitativo, aumenta proporcionalmente ao número da população. Né? E às vezes a gente julga o outro, teve a pandemia, cometeu mais crime. E a gente, o que a gente evoluiu, né? Quem eu era antes da pandemia, quem eu sou depois da pandemia? Ela mudou alguma coisa em mim? Mudou com quem eu vivo? Perspectiva de vida, né? Você entender que você é frágil, que tem muita gente que se engrandece, né? Que acaba se engrandecendo. E essa pandemia fez a gente pensar, se um vírusinho de nada tá acabando com essa galera, quem somos nós? Exatamente. Assim dizer. Assim, a falta que fez um abraço, né? Sim. Nossa, né? muito. Então, assim, a gente viveu um tempo muito rico, muito enriquecedor, triste, cruel, mas certeza. Enriquecedor pra gente como pessoa. E o que eu sou diferente hoje daquela que antes da pandemia? O que a pandemia me ensinou? Muitas coisas. Então é isso que a gente tem que... E me ensinou de verdade, né? O que eu tô fazendo diferente em razão da pandemia. Então, porque na verdade os acontecimentos da vida são para isso mesmo, né? Pra gente evoluir, pra gente melhorar. São tudo... Tem um livro que eu li, que é o Arrume Sua Cama, que menciona os circos. Que é realmente o que acontece, são as séries de coisas ruins que aconteciam, que o autor Tatrava lá, que era... no caso dele era o treinamento militar, que ele tinha que fazer, 200 abdominais, nadar uns 2 quilômetros. Que ele menciona que isso são os circos da vida, que pra gente poder passar de uma situação para outra, a gente tem que passar por esses circos, que são as situações arbitrais, situações ruins, que são necessárias para poder ter um sucesso no final. Então, no caso dele, o circo foi necessário para ele poder passar e poder se tornar o tenente lá do exército, enfim. Realmente, daí essa pandemia mudou muito, muito a nossa mentalidade como pessoa. E acredito que deixou algumas pessoas mais humildes, né? Por assim dizer. Eu quero crer que a gente tem evoluído um pouco, né? Porque, por exemplo, quando a gente diz assim, aquela pessoa lá é o que eu quero... Qual é a pessoa que você admira, né? Foi uma das suas primeiras perguntas. Ou então, assim, eu admiro aquela pessoa... Mas ela só é aquilo lá porque ela trilhou um caminho que era só dela. Ela teve que passar pro caminho dela. Se eu posso chegar lá, mas eu não vou ser a mesma não pode coisa. Se comparar porque, com a pessoa. Exatamente, porque os meus tropeços são só meus. Não são os tropeços dela. Sim. Então, isso que é o mais fabuloso, né? A gente é um ser único com uma história única. E isso realmente Deus nos deu de presente, porque é fantástico, né? Bom, uma dúvida já que tá na minha cabeça, mas eu havia esquecido. Em relação a, ali que você tem o direito de, ter... Eu não lembro exatamente como é, mas você pode, dar um tiro em legítima defesa. Ou, dar um... Você tem que... apenas em legítima defesa. A partir do segundo já não é legítima defesa. Por que isso só de um?
Não, isso não existe. Isso é uma criação de algum lugar que você absorveu esse conhecimento. Eu sempre ouvi falar. Todas Não. as pessoas à minha volta sempre falam. Não, porque se você sofrer alguma coisa, você só pode dar um tiro. Você só pode dar, tipo, uma facada. A partir da segunda, você já é presa, porque não é legítima defesa. Não, a legítima defesa é quando você se defende de uma iminente e injusta agressão. Sim. Na proporção dessa agressão. Então, por exemplo, eu estou lá, estou abordando um bandido e ele está armado. E ele aponta a arma para mim. Eu dou um Sim. tiro nele, eu não cessei ele, eu sou obrigada a dar mais. Sim. Até Sim. cessar a ação dele, Sim. entendeu? Então é a mesma coisa para qualquer pessoa. A legítima defesa é naquela proporção que você consegue cessar a injusta agressão que você está passando. Agora, eu dei um tiro, acertei o joelho, ele caiu, jogou a arma longe. Você dá mais, E eu continuo atirando, daí já enquadra crime. Aí entendeu? já é- Exatamente. Mas daí Então, se enquadraria em tentativa de homicídio ou continua sendo... vai deixar de ser legítima de defesa? daí Sim. vai ser um crime. Daí Tentativa de Vai homicídio? ser exatamente. classificado Entendi. em outra coisa daí. Exatamente. E você saiu da excludente de ilicitude. A legítima defesa é uma excludente de ilicitude, ou seja, é uma situação que não é crime. Você vai praticar um ato que poderia ser É criminoso, visto como crime. mas não é crime Sim. porque você praticou em legítima defesa. Sim. Entendeu? É uma excludente de ilicitude. A partir do momento que você deixou de se defender, você está cometendo algo ilícito. Daí é praticando um crime. Obrigada, você Tá me bom. esclareceu muitas coisas agora. Como é que funciona o amparo da Delegacia da Mulher para as vítimas de violência doméstica? A gente, como a gente parte, enfim, formula o inquérito policial, de pós-crime, a gente tem uma equipe toda para acolhimento, para ouvir essa mulher, entender o que ela precisa, verificar quais as medidas protetivas são cabíveis no caso dela, né, o que ela precisa mesmo naquele momento, encaminhar para fazer exame de delito, exame de corpo de delito. Às vezes a gente pode levar lá em casa para pegar seus pertences pessoais. Aqui em Lages, a única cidade de Santa Catarina, nós temos a Secretaria de Políticas para a Mulher, mantida pelo município, que inclusive tem um abrigo. Então, até sair a medida protetiva, a gente consegue abrigar essa mulher com os seus filhos numa casa, em que eles vão continuar indo para a escola, ela vai continuar trabalhando até conseguir essa medida protetiva, ou que o juiz entender que é mais apropriado para o caso. E depois a gente prossegue com esse acompanhamento, né, do cumprimento da medida até se resolverem. Às vezes o casal volta, às vezes se separam definitivamente, aí vai depender de cada caso. Mas o nosso papel é basicamente esse. Mas, tipo, ali que tu falou que ele tem a questão dos abrigos, que é, tipo, eles continuam tendo a vida normal. As crianças vão pra escola, a mulher trabalha. E em relação, tipo, ao homem se aproximar dessas crianças que estão, tipo, na escola, tipo, se tem a medida protetiva. Ali na secretaria eles têm eles têm um motorista, né, que leva até na porta da escola, depois vai buscar, às vezes muda de escola, se o pai é mais agressivo nesse sentido, muda de escola, e há todo esse cuidado para evitar essa aproximação. Porque, como eu falei antes no início, em 48 horas sai a medida protetiva. Então, sim. é muito rápido, né, a medida protetiva já sai, o agressor é cientificado dela, e daí se ele descumprir, ele pratica um outro crime que pode ser preso, né, em flagrante mesmo, ou até processado, em razão do descumprimento da medida protetiva, que é outro crime daí, mais um crime. Daí já são 2 pra conta, né? Exatamente. Falando dessas medidas protetivas e tal, tem alguma coisa a mais que a Lei Maria da Penha provém para a mulher? Ou é só... Várias coisas. Há um esqueleto de políticas públicas bem interessantes ali, né, que prevê, por exemplo, estabilidade no emprego da mulher vítima de violência, a garantia que os filhos possam estudar perto da casa onde ela mora. Enfim, várias benesses são previstas pela Lei Maria da Penha, justamente nessa tentativa de fortalecer a mulher que, na visão da lei e da nossa sociedade atual, ainda está em situação de vulnerabilidade quando se fala em violência doméstica e familiar. Certo. Bom, tu ali no começo, você falou que você, a princípio, não tinha sentido tanto preconceito por ser mulher e ser, tipo, a única delegada. Mas, tipo, você se recorda de alguma coisa assim, não envolvendo seus colegas, mas em relação a, tipo, criminosos que foram lá, que, tipo, se apresentaram e tal, mas que quando chegaram lá e viram que era uma mulher, acharam, tipo, eu vou me safar porque é uma mulher.
Não, isso não vivenciei mesmo, assim, né? Não, porque a gente acaba adotando uma postura, né? Que você acaba, né, para o público externo não vai fazer tanta diferença, né? O que, quando eu quis dizer que às vezes sutilmente acontece nas instituições, é porque às vezes você deixa de ser convidada para um curso, deixa de ocupar um cargo de gestão, e isso às vezes pode acontecer, não estou falando que aconteceu comigo, mas já vi que às vezes a gente não percebe naquele momento, mas por que eu não fui convidada para fazer esse curso? E daí depois você vai perceber que pode ter sido um pouco de preconceito, de patriarcado, enfim, toda essa linguagem feminista que a gente aprende, né? Sim. Falando agora em curso, a gente deu uma pesquisadinha e tal, a gente descobriu que você fez um curso sobre persuasão. Como é que funcionou isso? O que seria um curso de persuasão? Você persuadir a pessoa. O que você fez nesse curso? Na verdade, era um curso de técnicas, né? Técnicas de persuasão. Isso. Técnicas de persuasão é uma técnica de interrogatório, entrevista e interrogatório. Né? Então, existem várias técnicas. Foi um curso muito interessante que eu fiz com o pessoal do FBI. Né? Então, era um curso legal. Muito bacana. Nossa. Eram adidos, né? Lá dos Estados Unidos que vieram com tradução simultânea, então a gente ouvia a voz deles, era muito legal. E foram várias técnicas que a prática vai nos mostrando, às vezes a gente até já utilizava aquela técnica, mas depois veio com o nome, assim, doutrinária, como é que é e tal. E foi um curso bem legal, um diferencial na carreira, e a gente vai desenvolvendo, cada um tem a sua peculiaridade no interrogatório. Sabe? Então, é como vocês. Na entrevista, vocês dois, cada um vai ter o seu jeito de entrevistar. E assim também a gente desenvolve o jeito de interrogar acusados, né, entrevistar vítimas, colher depoimentos de testemunhas. Para cada um, você desenvolve uma técnica, porque para cada um é diferente o que você quer, a informação que você quer obter. Cada caso é um caso, né? Também. E você pode ensinar alguma coisa sobre esse curso pra gente? É exclusivo de quem faz. Você não pode dar... Tipo, o mágico não revela seus segredos. Você pode revelar os segredos? Não existe uma... Assim, não é uma técnica. Exatamente. Não existe assim, você está mexendo no anel agora, então quer dizer que você está mentindo. Sim. Entendeu? Não existe isso. Existe um conceito, né? Lógico, existe expressão corporal, quando, né? Existe, eu não posso dizer assim, coçou a orelha, mentiu. Olhou pra esquerda, tá vendo, tá tirando da mente. Não é um protocolozinho assim, entendeu? Não é nada. Vai ser, não olha no olho, baixa a cabeça quando fala isso, olha, entendeu? Há alguns indícios, mas inclusive a gente não pode ter isso como premissa. Sim. Né? Faz parte de um conjunto de análise, mas não é uma premissa, porque talvez você me olha meio torto e pode ser que você seja estrábico, entendeu? Então, assim, é muito relativo e também as pessoas usam isso, né? Uma pessoa muito tímida talvez não te olhe nos olhos em nenhum momento e ela pode estar sendo verdadeira, mas é tímida. Então, assim, não tem nada para dizer assim, porque não tem um protocolo e nem nós lá não temos dados confidenciais de que se a pessoa mostrou a língua, ela tá mentindo. Não existe isso. Manual da pessoa. Fechou ilusão. O olho, tá mentindo. Olhou pra esquerda, tá omitindo. Daí não, então filme, é ilusão. Isso é ilusão. Cara, tipo, quem estuda essa questão da linguagem corporal e tal, tem os manuais, agora me fugiu o nome, mas que tem até a questão da expressão facial mesmo. Isso inclui nesse curso ou é Isso, separado? existem tópicos nesse sentido, né? Que, na verdade, há estudos que as pessoas normalmente possam gesticular dessa forma, né? Mas não que isso seja... Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata, não é uma premissa. É muito interessante, é legal, né? Todo mundo acha que se apaixona por isso, é bem legal. Super-homem vendo o raio-x da pessoa. Eu leio seu pensamento. Que você tá pensando. Detector de mentiras, né? O que é o detector de mentiras? Cara, é o calor do corpo, né? Então, assim... dizem que a pessoa que mente acelera o coração, ela vai transpirar mais. Tem gente que nem faz, tá infartando, tá falando a verdade, pode estar infartando, né? Então, tá tendo arritmia ali. É bem relativo. Não, certo. Relativo mesmo. E a gente tava falando da questão da pandemia. Teve até a introdução do Pix, certo? Que eu acredito que foi nessa pandemia que se popularizou, se já não existia antes, né? Mas com o Pix veio também muitos os crimes, né? Crimes cibernéticos. O que você acha dessa questão de crime cibernético? O que pode
O que atrapalha na vida do brasileiro? Por exemplo, eu agora mesmo, eu recebi 2 mensagens agora no WhatsApp. Era lá acredito que seja do Moçambique, sei lá. Aham. E a pessoa falando pra eu clicar no link, falando que tava me chamando pra contratar pra uma vaga no Mercado Livre. Então, tipo, acredito que eles com certeza não estavam tentando roubar meus dados e isso é um crime cibernético, querendo ou não, né? O que mais faz com que uma pessoa caia num crime cibernético ou num golpe qualquer é o olho grande. É a vontade de estar tirando uma vantagem. Tirar vantagem. Ganhar um celular de graça. Eu sou o sortudo. É pra mim que tá vindo. Por exemplo, assim, tem um golpe conhecido que é o golpe do bilhete premiado, né? Sim. Quem que tem um bilhete premiado que vai dar para uma outra pessoa por um valor muito inferior? É só raciocinar. Mas o que acontece? Acontece até uma coisa meio hipnótica, sabe? Que as pessoas caem nos golpes e isso acontece até hoje. E na internet, principalmente, de relacionamentos, tem muito disso e as pessoas estão carentes de conversa. Então, às vezes, só porque conversa, você se torna um alvo fácil. Sim. Então, assim, ou é a vantagem financeira que me leva a cair num golpe, ou é uma carência que eu acabo dando meus dados, enfim, conversando com um golpista e permitindo, talvez, que eu caia num golpe. E tem como identificar o possível golpista? Tipo, sei lá, a gente, por exemplo, ali eu devo saber que é golpe por causa do link e tal. Então, tipo, tem os artifícios, assim, você tem que observar muito, por exemplo, o link. Um e-mail que eles mandam. O e-mail, tá o e-mail, vamos dizer que, sei lá, a Rádio RC7 te mandou um contrato. E daí, tipo, o e-mail deles não é o e-mail comercial, é um @gmail comum. E daí é uma questão já de se duvidar. Pô, o negócio surreal que aconteceu, mandou assim, Escola S mandou uma vaga de trabalho pra mim, eu tenho que colocar meus dados, tal, cartão de crédito. E também coisa besteira, assim, por exemplo, uma vaga de trabalho e mandar o cartão de crédito. Como assim, sabe? Claro. Ou, por exemplo... preços muito baratos também que você tem também quando você vai querer comprar alguma coisa na internet, tem até a questão, por exemplo, computador, peças, componentes eletrônicos, que não são coisas baratas. Muita gente, na época da pandemia mesmo, vendeu, por exemplo, placa de vídeo que tava exorbitante, questão de mineração e tal, os preços venderam um preço de banana e no Mercado Livre. No Mercado Livre você tem a ferramenta do Mercado Pago e tal, que você tem o reembolso. Só que daí o golpe tava no frete. E você tratava o frete à parte com o vendedor. Então você passava o preço do frete pro vendedor e o vendedor, ele ganhava o dinheiro do frete e não enviava nada. Daí você, não recebi o produto, vou devolver a compra. E daí ganhava o dinheiro de volta. Só que você perdia esse dinheiro do frete, que foi tratado por fora do aplicativo do Mercado Livre. Então, tipo, questão assim, pra você evitar esses golpes é muito... Tu já tem que ter uma noção de como funciona esse mundo de internet e tal. E isso pega muito os idosos. Cara, idoso ele não tem a malícia dessa questão da internet. Por exemplo, aconteceu com a minha avó. E essa questão do Pix, que daí eu até relembrei e tal. Cara, ela recebeu uma mensagem no WhatsApp dizendo que era minha mãe. Uma pessoa dizendo que era minha mãe. Ela recebeu uma mensagem no WhatsApp falando que precisava de uma transferência no banco. Daí minha avó chegou, acho que foi 8 da manhã, em casa, lá em casa, falando que precisava da ajuda pra fazer a transferência do dinheiro pro banco. Tipo, ela ia perder um baita de um dinheiro que ela não tinha, porque ela achou que minha mãe tava com a necessidade do dinheiro, ia dar o dinheiro pro bandido e o cara ia se safar. E isso acontece todo dia. Todo dia tem. Se entrar na página lá da Polícia Civil, www.policiacivil.sc.gov.br, tem um ícone lá, cuidado com golpes, uma coisa assim de golpe. Lá tem vários golpes e como não cair. Né, para você ficar atento. Leia. Só que assim, tá cada vez inovando mais, né? Cada vez tem um golpe. Claro. Então assim, não clique, não existe almoço grátis. Então. Tá? Não existe almoço grátis, você não é o sortudo da vantagem. Nunca clicar em links, né? Por exemplo, se é da RC7 que tá mandando lá pro emprego, então entre no site da RC7. Né? Nunca clique. O próprio número deles ali. Né? A gente tem que se precaver sempre porque esse mundo cibernético globalizou também a malandragem, né? Então, o que mais tem é isso. E, infelizmente, os idosos são as nossas maiores vítimas. Se aproveita da inocência, né? Daí, geralmente, ele tem aposentadoria. Daí, o idoso pode saber... pode estar mandando a aposentadoria dele para um estranho qualquer. Exatamente. E acontece muito, muito. E o que surpreende é a pessoa que consegue fazer isso e não ter um peso na consciência. Daí, tem que ser uma pessoa muito ruim mesmo. Querer se aproveitar da inocência, dos outros. Do terceiro. Outra coisa também é o golpe de cadeia.
Cara, golpe de cadeia é... Meu Deus do céu. Tem até os memes na internet e tal que a gente vê que o cara mandou bem assim: oi, é do banco do Itaú, é da Caixa. CAXA. Daí o cara falou: não, eu só tenho conta no banco do Itaú dele. Oi, é do banco do Itaú. Então, tipo, o pessoal já perdeu... O senso do ridículo, exatamente. E por causa de dinheiro, infelizmente. Infelizmente acontece. Ó, agora a gente pode estar começando a falar de um tema um pouco mais, digamos, polêmico. Você é uma pessoa que já está há quanto tempo atuando na área pública? Eu sou funcionária pública há 26 anos já. 26 anos. Uma vida, basicamente. Uma vida. Você pensa em se candidatar para ser vereadora ou alguma coisa assim? Não, nunca imaginei assim, não. Admiro muito, né? Porque eu acho que hoje, para você ocupar um cargo público por eleição, né? Principalmente prefeito, vereador, a pessoa tem que ter muita vontade, muita coragem, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo ganhou microfone, né? Claro. A crítica é muito facilitada, então a pessoa tem que estar bem equilibrada emocionalmente. Mas eu, para mim, nunca imaginei, porque como eu sou muito sugada pela minha profissão, né? Eu trabalho muito, eu tenho 2 crianças pequenas ainda também, então, como mãe, eu também tenho as minhas atividades que ocupam bastante o meu tempo, então hoje ainda não tive tempo de pensar em política, em princípio não. Sim, e nesses seus 26 anos de atuando 26 anos, né? Isso. Corri se eu estiver errado. Atuando na área pública, você já teve alguma interferência na sua vida pessoal por conta do seu trabalho? Por exemplo, de pessoas que você... De casos que você realizou, assim, daí a pessoa foi atrás de você, especificamente reclamar ou tal. Por exemplo, que a gente tem os casos, muito nas séries e tal, que o próprio bandido vai atrás do policial, do detetive que realizou, que cobriu o caso dele. Você já teve casos assim com Não, de você? perseguição posterior, não. Não, esses 26 anos de vida pública, né, desses 8 foi no judiciário, como eu falei para vocês, certo. Então, ainda da época do Poder Judiciário, então não era uma atividade tão na ponta assim, né? E na polícia, nunca. Eu sempre primei em desenvolver uma atividade profissional realmente séria. Sim. Então, todas as pessoas que passaram por mim, eu quis deixar essa marca de respeito mesmo. Eu respeito as pessoas, respeito o direito das pessoas e por isso também quero ser respeitada. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema, né? O meu marido também é policial, então a gente sempre conversa sobre isso, um cuida do outro e a gente nunca vivenciou isso, não. Melhor assim, né? Bem melhor. Teve assim, até a gente foi atrás de ti até por causa da reportagem, assim, que é tipo que você voltou ao comando da delegacia. Você saiu ali por quanto tempo? Eu assumi a delegacia regional em 2011 e fiquei por 8 anos, né? Que daí a delegacia regional era aqui em cima, a gente construiu lá perto do Industrial, lá na Avenida Cará, enfim, foram 8 anos e meio de muito aprendizado. Daí, como mudou o governador ali no ano 2019, eu fiquei 6 meses e depois nomearam um substituto, um outro delegado para o cargo de delegado regional. Foi quando eu retornei para o trabalho de ponta aqui na Delegacia da Mulher. Daí fiquei 2 anos. Em outubro do ano passado, que eu fui convidada a retornar, né, nesse cargo de gestão também, para auxiliar, mudou o delegado-geral, para auxiliar também o delegado-geral. Então, assim, esses cargos de gestão, é assim que funcionam mesmo, né? A gente rodízio. E é bom também, sempre oxigena um pouco, vem outras ideias, né? Eu voltei mais por esse desafio de ajudar o delegado-geral, que assumiu lá em Florianópolis, né? Por esse momento e também porque a gente tem um encontro da mulher aqui no próximo final de semana, encontro da mulher policial civil, onde teremos 200 mulheres policiais civis aqui. Nossa. Então, a delegacia regional acaba nos possibilitando mais oportunidades, portas mais abertas para a gente conseguir realizar esse evento, que já vai acontecer na semana que vem. Então, empolgadas, né? Uma semana de muito trabalho. A cidade aqui vai contar com 200 policiais civis mulheres de diversas cidades do estado e também de Curitiba, no Paraná. Vai ser muito legal. Que bom. Você mencionou, então, as policiais civis. Você tem algum recado que você pode dar para as meninas, as mulheres que querem estar entrando nessa vida pública, vida de policial, seja policial militar, policial civil, até o exército mesmo? Você tem alguma coisa que você queira falar para elas? Eu quero falar que a gente pode sonhar e pode ser o que a gente quiser. Né? A função pública policial, que é a que eu exerço, não é nenhum óbice para menina nenhuma.
né? Então, todas são capazes, todas que quiserem de verdade conseguirão. E a instituição evoluiu muito, estamos de portas abertas, hoje as mulheres são valorizadas na instituição e isso é um diferencial muito interessante. Eu hoje me sinto muito bem acolhida, sou muito feliz na profissão e quero mesmo servir de exemplo, de inspiração para outras meninas, né? Que quem tem a vontade e quiser se espelhar, fique à vontade, porque realmente eu posso dizer que sou muito grata e muito, além de reconhecida, muito satisfeita com a profissão que eu escolhi. Que bom. É uma coisa assim que a gente fica pensando, né? Tipo, a pessoa ir lá e realmente fazer o trabalho que gosta, porque gosta e tal. Mesmo tendo os perrengues, mesmo tendo as coisas a serem resolvidas, mas tá lá porque gosta e porque tá lá. Não tá tipo, eu tenho que ir lá porque eu sou obrigada a ir lá porque é uma função minha. Uhum. Não, eu tô indo lá porque eu quero ir, porque é o meu trabalho e eu nasci pra aquilo, eu quero ir lá porque é isso. Eu incorporo um pouco isso, sabe? Que eu acho assim, ó, a escolha que a gente faz tem que ser a melhor. Sim. Não necessariamente eu escolhi o melhor caminho, mas como eu escolhi aquilo, eu vou tornar aquilo ali o melhor. Sim. E a gente gosta daquilo que a gente conhece. Então, se você não sabe uma coisa, vai estudar, vai entender por que é assim, que depois que a gente conhece, a gente se apaixona. Pois é. Então, a gente não precisa decidir tudo antes, a gente pode deixar que a vida nos apresente os caminhos, mas eu tenho que ser aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que vai atrás, aquela pessoa que busca o conhecimento, que com certeza eu vou conseguir gostar daquilo que eu aprendi. Eu acho que o conhecimento transforma e nos apaixona mesmo. E voltando assim nessa questão de quem tá fazendo concurso e tal, sempre juntando as pequenas vitórias, né? E um dia que eu estudei, não falhei, sempre juntando essas pequenas vitórias que no final vai se tornar uma grande vitória, vai se tornar o seu emprego dos sonhos, a profissão que você queria seguir. No caso, muita gente encontra nesse meio caminho outras profissões que queriam que se interessam, claro, que acaba se apaixonando, mas sempre mantendo eu gosto dessa palavra, disciplina. Uhum. Mantendo a disciplina, sempre estudando e se mantendo no caminho correto e se desviar, voltar pro caminho que saiu. A vida é de pequenas vitórias, né? A gente vai angariando o futuro através desses pequenos sucessos, e quem estuda para concurso sabe que o desafio é consigo mesmo. Você não está desafiando os outros candidatos, é você que tem que superar, é você que tem que se superar. Então é uma disputa constante com a gente mesmo, quando que eu vou ter essa disciplina, quando que eu vou estudar de novo, quando que eu vou retomar. E isso depois que a gente entende e vê que o resultado é bem legal, vale a pena manter. Cara, e o que complica do ser humano é que ele gosta muito do resultado imediato. Você gosta, você quer ir na festa que você vai se divertir, você quer ir no cinema que você vai se divertir, mas você não vai estudar. Porque muitas vezes a pessoa vê o estudo como, negócio chato, eu não quero estudar. Tem uma festa lá, eu posso gastar um final de semana inteiro nessa festa, posso ir jogar, posso ir ficar no celular vendo TikTok, que seja. Daí a pessoa não entende que esse esforço que ela está tendo agora, mais pra frente vai ser muito melhor recompensado do que a sensação de prazer imediato que ela tem vendo o TikTok, ou gastando o tempo dela a tarde toda jogando ou no celular mesmo. O prazer imediato é uma busca da juventude, né? A juventude tem um pouco esse viés, né? E isso também é uma propulsão para o estudo também. Né? Eu também posso usar esse gás, essa vontade do retorno imediato também para estudar, também para criar, como você falou, criar outras vitórias no meio do caminho. Eu fui uma que eu estudava para uma coisa e acabei passando no outra. Sim. E deu tudo certo. Então, assim, a gente também não precisa se engessar. Pois né? Também tem que ter o conceito, o que seria a vitória, né? O que você pensa quando eu sou bem-sucedido? O que a pessoa pensa? É ter um carro? É ter família? É ter amigos? É ter uma casa pra morar? Ter comida pra comer? Então, se você acaba engessando, a palavra que você usou, esse caminho, eu preciso... até o final do ano eu preciso estar formado. Eu preciso, até o final do ano, passar nesse vestibular. Eu preciso, no final do ano, passar nesse concurso. Cara, tu vai entrar em colapso mental. Você não vai perde tancar. O encanto do caminho, né? Sim. Tu perde tudo que poderia desfrutar do caminho. Tem a palavra-chave, se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. É isso, essa é a palavra. Uhum. Isso aí, é o processo que faz com que a gente evolua, né? Tá. Em relação... A gente deu umas voltas e voltas e voltas e voltas
Mas enfim, a gente já falou da Maria da Penha, a gente já falou de leis, né, pra proteger as mulheres, a lei da questão das crianças e tal. E, tipo, em relação a esse âmbito das crianças e tal, tipo, como é que é feito esse processo e tal? Tipo, vamos supor, uma criança que sofre abuso, tipo, enfim, sofreu um abuso por parte dos pais e tal. Vocês, tipo, polícia, vão buscar essa criança? Tipo, vocês acionam o conselho tutelar? Ou, tipo, é a mesma coisa ou vocês... Não, são coisas diferentes. O conselho tutelar é um órgão, né, previsto na Constituição, que é não jurisdicional, autônomo, e ele é o grande guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, quem pode retirar um filho de casa, abrigar uma criança, é o conselho tutelar. A Polícia Civil vai atuar na apuração do crime, se ocorreu algum crime. Por exemplo, foi um abuso sexual, uma violência doméstica também, uma agressão. Aí é o que a Polícia Civil vai fazer. Nós vamos apurar quem cometeu aquele crime. Mas essa questão de proteção, basicamente, da criança, é o Conselho Tutelar que faz, em princípio. É porque tem muitas pessoas, assim, que, tipo, elas acabam olhando essa parte, tipo, culpando a polícia em si, tipo, porque, mas por que tirou a criança de casa? Mas por que isso? Por que tipo, por que foi tomada essas medidas, assim, pra, tipo, por causa desse assunto, se nem se sabe se realmente aconteceu alguma coisa. Tipo, assim, eu falo porque eu já ouvi pessoas comentando disso, que, tipo, muitas vezes a culpa disso é da polícia. Tipo, a polícia que vai lá e, tipo, toma medidas drásticas pra uma coisa que não precisa ser tomada medidas drásticas. Então, tipo... Não é a polícia que faz. Não, principalmente, tu tá falando mais mesmo, é do abrigamento de crianças, né, em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. É o Conselho Tutelar que toma essas providências, ou o Ministério Público também tem essa atribuição de resguardar esses direitos das crianças e dos adolescentes. A gente pode agora estar voltando naquele caminho que a gente está falando da trajetória da vida e tal. Você considera uma pessoa ambiciosa? Ou você já considera que, eu venci na vida, que nem a gente estava falando lá daquela concepção? Alcancei o lugar onde eu queria estar. Ou você ainda pensa em alcançar mais? O que você acha? Olha, gente, agora vocês me fizeram uma pergunta que nem eu pensava. Não penso nisso. A gente não pensa nisso, Não né? penso nisso, assim, sinceramente. Eu já completei um período, poderia me aposentar no ano passado. Daí eu pensei, mas eu não quero me aposentar. Sou muito jovem, entendo que eu sou muito jovem e não quero, porque a gente está sempre aprendendo, né? Enquanto a gente está trabalhando, a gente está aprendendo. E parece que quando você sair do mercado de trabalho, meio tu vai ficar por fora de algumas coisas, né? Tu vai estagnar em algum momento, né? Exatamente, é impossível que não, né? Então eu disse não para aposentadoria porque eu ainda quero aprender. Não sei se isso é uma ambição, mas eu ainda quero fazer parte do processo. Ainda quero aprender, quero continuar tocando esse bonde aí, quero fazer parte ainda. E até quando tu pretende tocar o bonde? Não sei, enquanto tiver saúde, disposição. Enquanto o gás estiver ali, vamos junto. Exatamente, eu ainda tenho lenha para queimar, eu quero tocar. E você se considera que você é muito amiga do pessoal da delegacia? Qual que é o tamanho dessa equipe da delegacia? Bom, ali na delegacia regional, nós somos em 150 policiais total, né? É muita gente. E aqui na delegacia da mulher, umas 15, 16 pessoas. Eu tenho uma relação muito bacana, né? A gente trabalha, a gente fica 7, 8 horas com os colegas de trabalho. Sim. Então, é que nem na escola, né? A gente tem afinidades, tem que manter né? E a gente acaba... Exatamente, porque em casa você tem outras atribuições, 8 horas você vai ficar dormindo, então, basicamente, a gente conversa com os colegas de trabalho, né? E eu me dou muito bem com todos, a gente acaba vendo que cada um tem o seu potencial, tem o seu jeito, a sua criatividade, o seu humor, e eu me considero muito feliz, assim, muito cercada de boas pessoas mesmo. Isso é bom. Você se sente confortável no ambiente de trabalho, né? E os policiais de Lages são de grande qualidade, né? Então a gente sabe que pode contar com eles, são sérios, trabalham direitinho, dão resultado, e é isso que importa, né? A gente quer que o trabalho seja cumprido.
Agora você falou, agora veio, tô encucado aqui, tô querendo falar. Dessa questão de policial que faz o trabalho direitinho e tal. Mas também tem muito policial, não tô dizendo aqui de Lages, até porque eu não tenho conhecimento, mas do Brasil afora, que é o policial que vira assim, tem o caminho do bem e ele vira pro mal ali. Policial corrupto. E tipo, qual que é a sua opinião e o que leva o policial a entrar nesse caminho da corrupção, seja por dinheiro ou por alguma chantagem, alguma coisa assim? Esses desvios de caráter não é só no policial, né? Sim, qualquer profissão, um. né? Então, basta ter oportunidade. A pessoa que tem desvio de caráter, a pessoa que tem facilidade em aceitar o caminho inverso das coisas, ele vai aceitar em qualquer circunstância da sua vida, né? E talvez isso o concurso não consiga medir. Sim. Né? E como não consegue medir, qualquer RH não consegue medir quando contrata as pessoas, né? E é isso que acontece em qualquer meio, não existe um motivo claro, né? Claro. Tem gente que vai dizer, por causa do baixo salário. Sim, mas tem gente que ganha muito menos e nem por isso é corrupto. É por causa da oportunidade. Vai da índole da pessoa que está trabalhando. Exatamente, é o desvio de caráter de cada um. Então, né, a gente não pode colocar a pecha para um segmento só. Lógico, se a gente vai falar da polícia, a polícia talvez impacte mais, porque aquela pessoa ganhou uma arma do Estado. Aquela pessoa tem a obrigação de defender outras pessoas. Então, talvez isso impacte mais, exatamente. A gente fique mais estarrecido com uma situação dessa. Mas desvios de caráter vão acontecer e faz parte do processo também. Felizmente, né? A gente não até na questão da política, todo mundo, não tem como você ter, chega a ser uma utopia, você pensar em todo mundo não sendo corrupto, não tendo corrupção, até porque a corrupção, infelizmente, está intrínseca no nosso dia a dia. Ali quando você pula uma fila, fura uma fila. Seria o mundo ideal, né? A gente pensar sem nenhum tipo de corrupção, sem nenhum tipo de vantagem, seria o mundo ideal. Só que sempre tem a pessoa para pensar que quer tirar vantagem. Desde a pequenininha, como você falou, um furar a fila, o enganada no troco, que você não volta para devolver para a moça. É assim, né? Então, a gente vai... que a gente que tem consciência, vocês que estão numa geração mais jovem, eu com os meus filhos, que a gente consiga ir implantando essa nova ideia, né? Sim. Então, tivemos um papo ótimo aqui com a Luciana. Falamos de muitas coisas, demos voltas e voltas. Filosofamos até. Meu Deus, o caminho foi uma loucura, gente. Surfamos na linha de raciocínio. Mas então, gostaria de encerrar o programa agora. Essa foi a primeira edição do programa Papo S, com a parceria com a Rádio RC7. Muito obrigado a todos que assistiram. Sigam o Papo S no Instagram. Qual que é o Instagram do Papo S? Papo.S Lages. Sigam a gente lá. E, gente, se vocês quiserem mandar algumas pessoas assim na DM pra gente, até pra gente trazer assuntos que vocês gostem. Porque muitas vezes a gente traz assuntos assim e vocês não são muito interessados. Então, se vocês puderem mandar alguma coisa assim lá pra gente dar uma olhadinha e até tentar entrar em contato com pessoas dessa área. Queria falar alguma coisa, Lu? Quero agradecer a oportunidade, né? Foi muito legal mesmo. Sempre rejuvenesce conversar com jovens, né? Foi muito bom. E a gente agradece o convite da Kátia, né? A oportunidade de estar aqui ao estúdio da rádio. Muito obrigada. E quem sabe na próxima a gente se encontra de novo. Tem um reencontro, né? Sucesso pra vocês, gente. Obrigada. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Compartilhem o vídeo. Estamos começando agora nesse projeto. Muito obrigado a todos. E é isso, né? É isso. Tchau!